Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez a este Pai de infinita bondade e amor, a este Pai de infinita misericórdia, infinita justiça, infinita sabedoria. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos, agradecemos imensamente pela companhia, pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre nos dão ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês que constantemente estão aqui conosco nesta sala virtual para juntos estudarmos, refletirmos acerca do Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram concedidos como momentos de oportunidades para a reflexão. E hoje, aqui nos encontramos neste primeiro dia do mês de outubro do ano de 2020 para estudarmos mais um capítulo do livro Conduta Espírita. E hoje, para as nossas reflexões, trouxemos o capítulo 39, nesta sequência cronológica que estamos seguindo do livro Conduta Espírita. Então hoje é o capítulo de número 39, que tem como título Perante os Fatos Momentosos. Então aqui André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira, nos traz aqui reflexões acerca do nosso comportamento naqueles momentos, aqueles comportamentos de momentos, seja momento de tumulto, seja momento de felicidade, seja momentos de dificuldades. Qual é o nosso comportamento? Como nós estamos já preparados para agirmos nestes momentos? Então aqui André Luiz nos chama a atenção da seguinte maneira, já no primeiro parágrafo. Então aqui ele nos diz, em tempo algum. Aqui ele não nos fala que em determinado momento, dependendo da situação, dependendo da circunstância, que devamos nos comportar de uma forma diferente ou que seja permitido nós nos comportarmos de uma forma diferente da que Jesus nos ensina, a de equilíbrio, a de vigilância constante. Então ele nos diz que em tempo algum, em momento algum, empolgar-se por emoções desordenadas. Então aqui em tempo algum, em momento algum, nós não podemos nos empolgar por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonem a opinião pública, como por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. Então aqui ele nos chama a atenção desta forma, que precisamos constantemente de equilíbrio, precisamos constantemente ficarmos em vigilância e estarmos em vigilância, conforme Jesus nos orienta, vigiai e orai, para não cair em tentação. Então aqui ele nos fala que em relação à questão dos delitos, das catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos ou qualquer outro, nós precisamos constantemente manter o equilíbrio, não nos deixarmos nos levar por emoções desordenadas. E aí ele diz que acalmar-se é acalmar os outros. Então, acalmar-se, manter o equilíbrio, conforme Jesus nos dá o exemplo, se lembrarmos daquela passagem evangélica, quando Jesus foi acordado dentro de um barco, no meio das águas agitadas, os apóstolos ali com Jesus dormindo e os apóstolos
com medo de a barca afundar com eles e eles morrerem afogados. E Jesus dormindo tranquilamente, é acordado às pressas, com certeza aos gritos dos apóstolos, e Jesus acorda calmamente e acalma a tempestade. Então aqui, André Luiz nos fala que acalmar-se é acalmar os outros. Como iremos auxiliar algum companheiro de jornada que esteja em desequilíbrio, que esteja desorientado, desnorteado, se nós não estivermos calmos? Você está se apresentando de forma desesperada também, e aí vira para o outro: oh, você tem que manter a calma. Mas você está em desequilíbrio, como que você vai pedir, vai orientar o outro que ele precisa manter o equilíbrio se você também está desequilibrado? Então é por isso que André Luiz nos fala desta forma: acalmar-se é acalmar os outros. Então, se os outros que estão em desespero percebem em você aquele porto seguro, percebem em você aquela calmaria, sem sombra de dúvida que eles acreditarão em você. Eles buscarão a sua ajuda, a sua assistência, porque percebem o seu equilíbrio. Então precisamos sim, sabemos que é difícil, mas sabemos também que não é impossível construirmos em nós este equilíbrio, esta calma. E aí André Luiz nos diz na sequência: nas conversações e nos comentários acerca de notícias terrificantes, abster-se de sensacionalismo. Então aqui ele nos chama atenção para como deve ser o nosso comportamento perante, no caso aí, as notícias terríveis que hoje, principalmente, como nós estamos vivendo, com o noticiário ao vivo, constantemente, porque todo mundo, todos nós estamos aí nas ruas, na condição de repórteres também, porque estamos aí com uma câmera na mão, ou seja, um celular que podemos transmitir qualquer coisa ao vivo, de praticamente de todos os lugares onde tenha sinal de comunicação. Então, constantemente estamos recebendo notícias terríveis. Então, aqui ele nos fala que devemos nos abster de comentários acerca destas notícias, porque via de regra, conforme se fala no linguajar popular, as notícias ruins, as notícias, igual ele fala aqui, terrificantes, são aquelas que dão ibope. Então, a maioria das pessoas ainda gostam de ver e comentarem sobre estas ocorrências. Então, precisamos, conforme ele nos fala aqui, precisamos nas nossas conversações e nos comentários, precisamos nos abster deste sensacionalismo. E ainda ele diz que neste caso, quando nós aprendermos a agir desta forma, nos abstendo do sensacionalismo, do passar adiante essas notícias ruins, nós estaremos praticando uma caridade. E aí ele nos diz que a caridade emudece o verbo em desvario. Então, aquele verbo em desvario, quando nós agimos conforme nos orienta Emmanuel, quando nós agimos com o extintor da bondade, apagando aquele incêndio, apagando aquelas labaredas que chegam até em nós, que chegam aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, não passando adiante, sem sombra de dúvida que estaremos praticando a caridade. E aí André Luiz nos diz na sequência: guardar constantemente atitude ponderada. Guardar atitude ponderada à face de acontecimentos considerados escandalosos, justapondo a influência do bem ao assédio do mal. Aí aqui nós precisamos lembrar mais uma vez Jesus, quando ele nos disse que é preciso que venha o escândalo, mas ai daquele que seja o motivador, que seja o nascedouro, que seja a fonte deste escândalo. Aí vem André Luiz e nos fala que precisamos guardar atitude ponderada à face de acontecimentos considerados escandalosos. Então, sem sombra de dúvida,
que precisamos ter esta vigilância e ponderação em relação a isto, para que nós possamos justapor a influência do bem ao assédio do mal, que o bem possa prevalecer. E aí, na sequência, André Luiz nos diz que a palavra cruel aumenta a força do crime. Então, se passamos adiante, conforme dissemos anteriormente nas palavras de André Luiz, se passamos adiante e evidenciamos o mal, sem sombra de dúvida que estaremos aumentando a força do mal, aumentando a força do crime. E aí, na sequência, ainda ele nos diz o seguinte: resguardar-se. Resguardar-se é nos guardarmos, conforme ele nos diz aqui, nos guardarmos no abrigo da prece. Resguardar-se no abrigo da prece, ou seja, nos guardarmos no abrigo da prece em todos os transes aflitivos da existência. Aí aqui, mais uma vez, lembramos Emmanuel, que nos fala em uma lição belíssima lá no livro Atenção, que terminamos os estudos e as reflexões no último dia de ontem. Terminamos as reflexões dos 20 capítulos do livro Atenção, e tem uma lição, uma mensagem que Emmanuel nos fala que precisamos constantemente lavar os nossos pensamentos nas fontes da oração. Então precisamos, sim, sem sombra de dúvida, aprendermos a lavar os nossos pensamentos, para que os nossos pensamentos possam ficar mais puros, os nossos pensamentos possam ficar mais limpos, conforme Jesus nos fala daquela veste nupcial, começando a trabalhar em nós esta veste nupcial pelos nossos pensamentos, lavando os nossos pensamentos constantemente nessa fonte pura e cristalina da oração. E aí vem André Luiz e nos fala desta forma, que precisamos nos resguardar no abrigo da prece, em todos os transes aflitivos da existência. E aí ele completa que as provações gravitam na esfera da justiça divina. Então as provações estão constantemente aí gravitando na esfera da justiça divina. E conforme nós sabemos, a justiça divina está aí expressa naquela lei, dando a cada um aquilo que é seu, ou seja, cada um vai receber exatamente de acordo com o que plantou, a lei da semeadura, e Deus exatamente nos oferta desta forma. Deus é o único que consegue e que faz exatamente assim, entrega a cada um o que é seu. Ele não entrega de forma diferente ou não entrega de forma equivocada, porque, como veremos na sequência, nas palavras de André Luiz, Deus não erra. Por mais terrível ou por mais terríveis que sejam as ocorrências, por mais terríveis que sejam as dores, os sofrimentos conosco, ou com algum companheiro de jornada, ou com alguém que nós conheçamos ou não, Deus jamais erra. Então aqui André Luiz acrescenta o seguinte: aceitar nas maiores como nas menores decepções da vida humana, por mais estranhas ou desconcertantes que sejam, a manifestação dos desígnios superiores atuando em favor do aprimoramento espiritual. Então aqui André Luiz nos lembra que por mais estranhas que sejam as ocorrências, por mais desconcertantes também que sejam estas ocorrências, sempre estarão ali a manifestação dos desígnios superiores, ou seja, os desígnios de Deus, e devemos aceitar nas maiores como nas menores decepções da vida humana, devemos aceitar estas ocorrências. E André Luiz completa o seguinte, que Deus não erra, Deus jamais erra, Deus é esta justiça infinita, é esta lei que rege todo o universo de forma harmônica, sem jamais sair desta harmonia. E aí André Luiz, no último parágrafo, ele nos lembra o seguinte: ainda mesmo com sacrifício,
ainda que seja com muito sacrifício, entre acidentes inesperados que lhe firam as esperanças, jamais desistir. Então aqui André Luiz nos faz este lembrete sobre a necessidade da perseverança constante. Jamais desistir, ainda mesmo com sacrifícios entre acidentes inesperados que lhe firam as esperanças, jamais desistir da construção do bem que lhe cumpre realizar. Então, jamais desistamos do trabalho que nos compete ser realizado aqui na Terra, na construção do bem. Conforme nos fala o nosso companheiro Eudes, lá de Trindade, Eudes Júnior, nos diz o seguinte, que o Senhor nos sustente para que não venhamos a nos transformarmos em apóstolos da catástrofe ou do apocalipse em nossos relacionamentos. Então, sem sombra de dúvida que precisamos buscar constantemente na figura de Jesus de Nazaré, este sustentáculo, esta sustentação através da prece, conforme nos diz Emmanuel, lavando o nosso pensamento constantemente nas fontes da oração, para que não venhamos nos tornar, conforme Eudes nos fala, em catástrofes, ou estes que possam levar a catástrofe a outros companheiros, e também não sejamos aqueles cavaleiros do apocalipse, levando só notícia ruim, passando adiante notícias que não são boas e ainda disseminando de uma forma mais ampla as energias deletérias, as energias negativas. Então aqui André Luiz encerra dizendo o seguinte: cada espírito possui conta, cada espírito, prestemos atenção nesta frase de André Luiz, como ele coloca em relação, aqui as suas palavras nesta frase, em relação à justiça de Deus, que cada espírito possui conta própria na justiça perfeita. Como aquela conta que nós temos aqui em uma instituição bancária, onde se debita e se credita valores, ou se debitam e se creditam valores, e a nossa conta pode ficar negativa ou positiva à medida que formos levando recursos para aquela conta e formos retirando recursos daquela conta. Então, cada um de nós, independentemente, porque tem uma diferença bem significativa aqui de uma instituição financeira, porque se você não quiser abrir uma conta bancária, se não tiver necessidade, você não vai ter uma conta bancária para se debitar e creditar valores monetários. Mas todos nós, independentemente de querer ou não, independentemente da nossa vontade, nós temos esta conta neste banco divino, onde estamos constantemente debitando e creditando valores morais. Conforme nos diz o nosso companheiro João Dias, também lá de Trindade, somos responsáveis pelo que plasmamos nas mentes alheias. Sem sombra de dúvida que somos responsáveis por estas energias que estamos disseminando por aí e que possamos fazer esforços constantemente para plasmarmos boas energias nas mentes alheias. Porque, sem sombra de dúvida, conforme nos dizem os espíritos amigos em uma questão de O Livro dos Espíritos, que nós somos responsáveis pelo que pensamos. Porque pensamento é energia, e uma vez sendo energia, é matéria. Quando pensamos, está se materializando em algum lugar no universo aquilo que estamos pensando. Então, que possamos plasmar boas energias, auxiliando assim na nossa trajetória e também na trajetória de outros companheiros. Então aqui, André Luiz nos fala desta forma, que todos nós temos uma conta nesta justiça perfeita, todos nós temos uma conta neste banco da vida, neste banco da justiça divina, e que possamos, ao final da nossa trajetória aqui neste corpo físico, que possamos ter um saldo positivo, conforme nos diz aqui a nossa companheira Marlene,
Marlene Pisoni, excelente e dadivosa mensagem, sem sombra de dúvida, que excelente e dadivosa mensagem de André Luiz, excelente e dadivosa mensagem de Jesus de Nazaré, excelente e dadivosa mensagem, mensagens que nós recebemos constantemente dos Espíritos amigos, e só temos a agradecer. Agradecer a Deus, em especial pela vida, agradecer a todos vocês que nos acompanham constantemente, e conforme nós sabemos, nós estamos aqui há tanto tempo na condição de seres já racionais, mas que ainda não aprendemos verdadeiramente usar de forma correta a nossa razão, ou seja, usar de forma correta o nosso raciocínio. Conforme nos fala aqui, só para encerrarmos as nossas reflexões, palavras também de André Luiz, que nós encontramos no primeiro capítulo do livro Libertação. Aqui são palavras registradas por André Luiz, mas que foram ditas pelo ministro de nosso lar, o ministro Flaccus. Quando ele nos fala sobre a nossa trajetória, ele nos diz o seguinte, em relação à nossa necessidade de melhoria, a nossa necessidade constante de trabalharmos para nos melhorarmos urgentemente, porque a nossa caminhada já é assim, digamos, milenar. Há quanto tempo, conforme dissemos anteriormente, estamos usando a razão? Então aqui ele nos diz o seguinte, o ministro Flaccus nos diz o seguinte: sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão precisamente, aqui ele não fala que é mais ou menos, talvez, quem sabe, ele diz de uma forma precisa que nós já lidamos, o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Então nós já chegamos à idade da razão há 40 mil anos. E há 40 mil anos estamos, conforme se diz no linguajar popular, estamos amassando barro. Quase que não saímos do lugar. Avançamos muito em vários campos, principalmente hoje, nesta área da tecnologia, a nossa inteligência avançou muito, mas e a nossa moral? Conforme ele nos fala aqui, só para encerrarmos as nossas reflexões. Aí ele fala que há 40 mil anos, todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpes de sílex, o homem da atualidade, classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. Então aqui ele faz uma comparação com aquela época em que nós já passamos, né, por aquela época pela qual nós já passamos, Neandertal, há tanto tempo, mas que nós não caminhamos em moralidade quase nada. Naquela época nós exterminávamos os outros irmãos nossos a golpes de sílex ou a golpes de porretes, a lei do mais forte. E hoje nós exterminamos os nossos semelhantes a tiros de fuzil. Qual a razão? Já caminhamos tanto em inteligência, mas em moralidade ainda não caminhamos quase nada, não sabemos usar a nossa razão de forma correta. Que possamos aprender, conforme nos fala aqui o ministro Flaccus e também André Luiz, que possamos aprender a usar corretamente o nosso raciocínio para o bem e pelo bem. Então é preciso, sem sombra de dúvida, conforme nos chama a atenção André Luiz e tantos outros companheiros de jornada, encarnados e desencarnados, precisamos trabalhar. Conforme Jesus nos fala, precisamos fazer esforços para deixarmos de amassar barro e seguirmos adiante na nossa trajetória evolutiva, iluminando as nossas mentes, iluminando os nossos corações. Conforme nos diz mais uma vez aqui o nosso companheiro Eudes, meu Deus, até quando continuaremos amassando barro, ou seja, até quando continuaremos pisando no mesmo lugar ou andando em círculo sem sair do lugar? É preciso, conforme nos fala Emmanuel, é preciso avançar sempre para a frente e para o alto. Paz aos nossos corações,
Muito obrigado a todos vocês, companheiros de jornada, encarnados e desencarnados, pela caridade que praticaram neste momento em nos ouvir mais uma vez, porque assim, mais uma vez, tivemos a belíssima oportunidade de refletirmos acerca destes belíssimos e esclarecedores ensinamentos. Paz aos nossos corações e até breve.